informações. Boa tarde. Olá, boa tarde, Pedro. Boa tarde aos nossos ouvintes do Chamada Geral, segunda edição. Quem faz a defesa agora é o advogado Demóstenes Torres, ex-senador, que foi cassado pelo Senado, e ele defende Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, que é acusado pela Procuradoria-Geral da República, ou seja, pelo Ministério Público Federal, de ter anuído, de ter concordado com uma proposta de tentativa de golpe de Estado que teria sido oferecida pelo presidente da República à época, Jair Bolsonaro. A defesa de Demóstenes Torres utilizou a primeira meia hora que tem direito para fazer aproximações com os ministros, relembrar trajetórias desses que são os 5 julgadores desta ação penal, que está em análise aqui na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E a segunda meia hora que tem direito, nesse total de 1 hora para cada defensor de cada réu, tem sido utilizada pelo advogado Demóstenes Torres para fazer questionamentos técnicos. A defesa... Tivemos um corte de anulação ou de rescisão da delação, da colaboração premiada. Pode retomar, Jacobsen. Foi um corte, Pedro, mas agora já restabelecemos. Sim, chegando bem. Não é a da urna eletrônica. Perfeito. Estamos com algum delay, algum atraso no sinal, mas a gente retoma dizendo que o advogado Demóstenes Torres, que defende o almirante Almir Garnier, nesses últimos minutos tem se dedicado à defesa técnica na sua sustentação oral. Tem feito os apontamentos do que considera ser fragilidades presentes naquela delação, na colaboração premiada de Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens, que foi o delator, quem colaborou com as investigações e com a colaboração busca benefícios caso seja condenado. Bom, essa é a defesa que acontece agora, a defesa de Almir Garnier, um dos acusados. Antes, houve já nesta tarde a defesa de Alexandre Ramagem com o advogado Paulo Renato Sintra, e a defesa inicial, a primeira que inaugurou essa tarde, foi a do delator. É sempre o delator que tem o direito a se defender primeiro, ou que deve se defender primeiro. Ele que teve a sua defesa apresentando argumentos em favor da manutenção da delação. É claro, ele fez a delação e, portanto, pretende que a delação seja mantida, não seja derrubada, para conquistar uma eventual redução de pena, se houver, assim, a condenação. Nessa velocidade que a gente está vendo o julgamento acontecer nesta tarde, devemos ter ainda outras defesas de outros réus falando nas próximas horas. O próximo a ter a sua defesa apresentada é o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, e, se houver tempo, ainda nesta tarde, a defesa de Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Se isso acontecer, já que a previsão de julgamento hoje é de uma sessão até às 7 horas da noite, sobrariam para amanhã as defesas de Jair Bolsonaro, de Paulo Sérgio Nogueira, que é ex-ministro da Defesa, e de Walter Braga Neto, que é ex-ministro da Defesa. Curiosidade que a gente já trouxe ao longo da programação é que o único réu que desejou estar presente aqui hoje, nesse julgamento acompanhando, é o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa do governo de Jair Bolsonaro. Pedro. Jacobsen, podemos ver que pelo ritmo atual, temos ainda as defesas de Anderson Torres, como tu disseste, Augusto Heleno, e só então seria a defesa de Jair Bolsonaro. É possível que a defesa do ex-presidente acabe se manifestando somente amanhã, na sessão de quarta-feira, né? Isso é a tendência. É a tendência que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro fique para amanhã. Isso foi citado pelos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro quando saíram por aqui. E eu vou agora compartilhar o microfone e o equipamento com a Kelly Matos, que está aqui, que mais cedo conversou também com os defensores do ex-presidente, que apontaram questões de saúde em Jair Bolsonaro, no que é considerado já, né, Kelly, uma estratégia de parte de defesa para uma eventual condenação.
Oi, Pedro, boa tarde para ti, boa tarde para quem está nos acompanhando. Bom, primeiro que a gente ouviu dos advogados essa argumentação de que o Bolsonaro está com a saúde comprometida, que acompanhar um julgamento como esse, que é um julgamento extenso, de fato né? São muitas horas, não seria o mais adequado para quem está com esse quadro de saúde. Isso foi lido por algumas pessoas nos bastidores, como também parte de uma estratégia, considerando que eles entendem que a condenação está posta. Eles não vão dizer isso, obviamente, né? Os advogados continuam dizendo que estão confiantes na absolvição, mas se o resultado está posto, lá na frente, quando depois da condenação se considerar a dosimetria da pena, o cálculo de quantos anos ele deverá cumprir, tem dois atenuantes, a idade avançada e a questão que envolve o quadro de saúde para, por exemplo, pleitear, pedir uma prisão domiciliar. Eu queria voltar um pouquinho no que está acontecendo nessa tarde para trazer um pouco de contexto político e também do que a gente já tinha adiantado desse embate sobre a colaboração. Para explicar para o nosso ouvinte, quando um investigado, um réu colabora com a justiça, ele diz, olha, ele promete entregar uma série de elementos, para ficar mais fácil de entender, ele promete entregar 100, tá? 100 elementos. O ministro, o juiz, o julgador, disse, olha, eu vou olhar se tu vai me entregar os 100 mesmo. E aí ele olha e ele entende que foi entregue 60, que ele consegue aproveitar 60. Então, todos aqueles benefícios que ele tinha dado, concedido para este colaborador, que seriam na ordem de 100, ele vai dizer, olha, como eu não consegui aproveitar, ou como tu não me entregou os 100 prometido, então eu vou baixar os teus benefícios para 60. Só para ficar um pouco mais fácil da gente entender. E a preocupação da defesa do Mauro Cid, a gente ouviu o advogado Jair Alves, é justamente essa, que o Mauro Cid perca os benefícios que ele conquistou. Só que isso não é assunto exatamente para agora, que isso só vai ser discutido lá na frente, quando do cálculo da pena, se ele for condenado, a pena que ele receber por parte dos ministros, né, no julgamento final. Ao mesmo tempo, e aí por outro lado, a gente tem as defesas dos demais réus, como o Demóstenes Torres está fazendo aqui, dizendo, olha, ele teve um comportamento errático, ele foi, voltou, ele buscou, disse uma coisa, depois ele disse que foi coagido, então isso deveria inviabilizar a colaboração. Por que ele está dizendo isso? Porque aí, se o que foi dito na colaboração cai por terra, como a gente já viu na Lava Jato várias vezes, aí caem os crimes e pode, o que é bem improvável, tá? Conversei com várias pessoas aqui, é praticamente nula a chance de rescindir, de anular a colaboração do Mauro Cid, mas é do jogo, né? Cada um apresenta ali a sua defesa, os seus argumentos. A gente vinha numa celeridade, viu, Pedro? A gente, apesar do ministro Alexandre ter usado 1h40 para o relatório, Gonê usou 1 hora de tempo, os outros advogados usaram menos de 1 hora, mesmo aquela que foi dividida em 2, mas o Demóstenes, olha, pegou o carrinho e se foi. Primeiro naquela parte folclórica, que a gente contava até mais cedo, né, falando até que levaria cigarro se o Bolsonaro quisesse, dizendo que gosta muito do Bolsonaro, e agora na parte mais técnica, assim, para defender que a colaboração seja anulada ou rescindida. E por último, o Bolsonaro está acompanhando esse julgamento, isso os repórteres que foram até a frente da casa dele, está em casa acompanhando, diz que está acompanhando, e os aliados estão tentando tirar o foco, o holofote, seja pela CPI do INSS que aconteceu ontem, ou pelo depoimento daquele que trabalhou com o ministro Alexandre, que é um ex-assessor, Tagliaferro, um ex-assessor de Alexandre de Moraes, trabalhou no gabinete do ministro, depois houve divergência, se afastou do ministro, está na Itália hoje, inclusive, e de lá tem feito críticas ao ministro Alexandre de Moraes, e a oposição tem utilizado, conversado muito, buscado falas dessa pessoa, que na visão da oposição, de aliados bolsonaristas, apresenta uma prova de vício no gabinete de Alexandre de Moraes, algo desse gênero. É uma estratégia, né, legítima dentro do jogo da oposição de tirar o foco aqui do julgamento e levar para um outro elemento que possa repercutir. E ainda no ambiente político, algo que está acontecendo nesse momento, e inclusive os deputados governistas por aqui citavam isso há pouco, por exemplo, Lindbergh Farias, do Partido dos Trabalhadores e outros, é de que deputados ligados ao bolsonarismo estão fazendo um movimento para tentar acelerar a votação de projetos de lei e de mudanças de Constituição que podem, de alguma forma, em algum cenário, beneficiar os condenados. Por exemplo, mudança no foro, acabar com o foro privilegiado, o foro especial, o que poderia, na interpretação de alguns, levar ao caso do ex-presidente Bolsonaro e desses demais réus para a primeira instância, retirado do Supremo, e outros projetos que teriam algum tipo de impacto positivo na avaliação desses parlamentares. A gente volta a qualquer instante com mais informações. Pedro. Perfeito.